Pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês do novo espaço que nós inauguramos agora, começo do ano 2025, no Grupo Criativa. Vou tentar fazer um vídeo sem cortes para ir mostrando a história da empresa e da nossa família. Nós criamos um mini museu aqui que conta a história desde a chegada da nossa família em Joaçaba, que começou em 1989. Nós morávamos em Curitiba até essa época, quando meu pai perdeu o emprego, e ele, a mãe e 3 filhos, uma cachorrinha. Chegamos em dezembro de 1989 com a mudança em cima de um caminhão, e foram deixados móveis em cima do caminhão para pagar a mudança. O objetivo de vir para Joaçaba era começar uma empresa no ramo de persianas, e aqui a gente tem algumas coisas que contam a história. Essa máquina de costura foi a primeira máquina de costura da empresa, fundada Persianas Charme, dezembro de 1997, desculpa, de 1989. Nessa máquina eram costuradas essas lâminas verticais aqui. Então fazia essa costura central, né? Essa costura aqui unia a lâmina para prender o pezinho. Pra vocês terem uma ideia, esse pezinho aqui que é encaixado dentro de um plástico, meu irmão com 4, 5 anos de idade já fazia montagem disso. Naquela época as famílias trabalhavam juntas desde novas, né? Porque era permitido e era necessário para o sustento. Aqui algumas ferragenzinhas, né, do ramo. E nessa máquina aqui, quando minha irmã tinha 10, 11 anos, ela já começou a fazer essas costuras também. Eu lembro que eu ficava do lado da máquina fazendo os cortes de lâmina. Essa empresa foi vendida em 1997 e hoje, quase 30 anos depois, ela continua aberta. Foram a Ive e o Antônio que compraram a empresa. E em 97 começou a história da nossa empresa no ramo de ferragens. Aqui eu tenho uma seladora de peças e uma balancinha de contagem. Como é que começou? Na época a gente como distribuição de ferragens da Sul Brasil. Na época tinha muitos móveis tubulares, então eram canoplas, ponteiras para móveis tubulares e os puxadorzinhos plásticos. Ficamos no ramo de distribuição exclusiva até 2002, mais ou menos, quando aí nós começamos nossa história de industrialização em puxadores de alumínio e puxadores de madeira. Naqueles quadros nós temos algumas ferramentas e alguns modelos de puxadores de madeira que eram fabricados na época, todos em tornearia, né? Então eram torneados, lixados e depois eram envernizados, pintados com algumas cores, né? Aqui eu tenho um modelo de puxador de alumínio que foi o primeiro puxador fabricado pela nossa empresa. Na época conseguimos fazer 20 unidades de puxador por dia. Aqui tem um torno de madeira que conta um pouco da história, né? Então basicamente tinha a barra de madeira aqui e as ferramentas iam puxando manualmente mesmo com os puxadores. Na época, se eu não me engano, tinham 3 ou 4 desses torninhos, né? E aqui tem um pouquinho das máquinas que contam um pouquinho da história dos puxadores de alumínio. Basicamente era uma policorte na época, furadeira manual, né, que tem uma centradora de furo, mas no começo era bem manual mesmo, fazia o furo e depois uma rosca manual. Um torninho, né, um torninho bem simples, utilizado para fazer as ponteirinhas daquele puxador que eu mostrei para vocês. Na época nós chamávamos puxador visual e puxador criativo. Visual em alusão à distribuidora, que foi a primeira empresa do segmento, e Creative, que é o nome da indústria de comércio de puxadores criativa, fundada em 2002. Na verdade, o CNPJ é de 97, foi trocado da distribuidora, mas oficialmente a indústria começou em 2002. E para cá a gente pula, tem mais algumas maquininhas que contam um pouquinho da história, né? Máquinas do tempo mais antigo, a lixadeira era usada para fazer a lixa das pontas do alumínio, e alguns modelos também, eles eram girados para fazer um acabamento escovado. Politrizes, né? Politrizes e lixadeiras, para fazer aquele acabamento polido no alumínio. Essas máquinas, chegamos a ter quase 30 máquinas operando no setor de alumínio. Aí depois a empresa começou a evoluir, a gente começou a ter máquinas planas, mais automáticas, centros giratórios, etc., né? E essas máquinas foram ficando mais em desuso só para fazer algum acabamento, algum cantinho. Aqui tem uma máquina que data de 2008, que foi a época que nós começamos a fazer os puxadores duplos, né? Nós começamos em 2007, na verdade, a fazer aqueles puxadores de portas maiores, que até essa época você encontrava no Brasil só um puxadorzinho arqueado simples, e a Creativa ela entrou com um modelo que na época nós chamamos de modelo BBB, na época o BBB estava bem em alta, que é um puxador barra chata de alumínio, grandão, que até hoje a gente comercializa só com inox ao invés de alumínio. E essa máquina foi desenvolvida para fazer alguns modelos arqueados, então tinha um molde aqui dentro, que colocava o barrilhete de alumínio e ela vinha e dava pressão e fazia um puxador arqueado de alumínio em diferentes formatos. Aqui um tambor,
giratória, ele data de 2002 e 2011 na nossa história. 2002, porque quando nós começamos os puxadores de madeira, aqui dentro desse tambor, sem proteção nenhuma, que era tamboreado para fazer a primeira lixamento, se encher de lixas dentro, colocava os puxadorzinhos e ele fazia um tamboreamento manual. E quando nós paramos de fabricar puxador de madeira e iniciamos no segmento de Izamac, que data de 2011, então nossa empresa já tem quase 15 anos de industrialização em Izamac, que hoje é o foco principal da empresa, foi adaptado esse tambor para fazer quebras de galho do Izamac também. Então é um tambor que ficou em uso até 2022. Agora a gente tem algumas máquinas mais modernas para fazer esse serviço. E aqui tem uma maquininha que ainda se usa, né, no segmento, mas que data a nossa história no início do Izamac também. Ela era utilizada e é utilizada ainda para pintar as cantoneirinhas em Izamac quando o cliente quer um acabamento branco ou quer um acabamento preto. Quando é o níquel e o zinco, aí tem os processos de galvanização. É uma maquininha que foi muito importante, a gente tem ainda hoje em operação 14 ou 15 máquinas dessas, mas essa que foi a primeira, a gente parou aqui para mostrar a história. Aqui em cima, nesse banner, a gente fez uma coisa mais marketing, a gente colocou a história das logos do nosso grupo, né? Então a logo do grupo, que a gente fez o grupo basicamente há uns 4 anos atrás. Aí em 1990, a primeira logomarca da empresa Persiana Charme, a distribuidora visual, que foi a primeira no segmento de ferragens para móveis, a primeira logo da Criativa, quando ela foi fundada em 2002, uma troca de logo em 2006, aqui foi marca também quando a gente começou os puxadores duplos. 2014 foi a fundação da Máxima Ferragens, é uma empresa de importação que é uma das principais do nosso grupo hoje, né? Que trabalha com importação de ferragens com mais dificuldade de fabricação no Brasil, como produtos de inox, que dependem de banho, muita mão de obra, que vale mais a pena trazer da China do que industrializar no mercado nacional. 2006 a gente fez uma reestilização da marca, que é a marca que a gente está utilizando até hoje da Criativa Puxadores. Aí nós temos em 2020 a logo da Mega, né? Que marca a nossa entrada no ramo de embalagens, uma empresa que a gente fez aquisição ao final de 2020, né? Hoje está em Joaçaba também, fabrica embalagens flexíveis, sacos, impressos, termoencolhíveis, mix grande de produtos. 2022 foi quando a gente fundou a marca do grupo, que hoje ela engloba em torno de 5 a 6 empresas. As principais são a Criativa Puxadores, a Máxima Ferragens, a Mega Plásticos e a Mavi, que é a próxima logo, que é uma marca de linha de puxadores nobres, puxadores com bastantes cristais, uma coisa com padrão A, né, de qualidade, principalmente voltado para o público de arquitetos. E a gente tem algumas outras empresas também no ramo de construção civil, né, e etc. E aqui agora eu vou mostrar para vocês o showroom que a gente fez, onde ele tem todos os produtos que a gente tem na linha hoje. Então eu vou começar aqui da ponta, basicamente. A gente tem hoje na Criativa 1.750 itens em linha, 99% fabricados, tem ainda alguma coisa de distribuição, aquele puxadorzinho plástico, a gente começou lá em 1997, a gente tem alguma coisa, e na Máxima, que é a importadora, a gente tem um mix de em torno de 800 produtos hoje. Então, somando as duas empresas, a gente trabalha com 2.500 e 2.600 produtos em linha. Aqui vocês vão ver alguns produtos, ó, que eram de distribuição, representa 1 a 2% do nosso faturamento apenas, mas é o que a gente começou. Esse puxador foi o primeiro puxador vendido pelas nossas empresas, que é o puxador 01, chama, que é da Sul Brasil. E quase 30 anos depois, ele continua em venda ainda, né? Vende pouco, vende, mas ainda continua em linha. Aí tem alguma demonstração das linhas de tampas para perfil de alumínio, que é um dos focos de venda na Criativa. Pés de alumínio, que a gente fabrica e vende bastante, e aí uma linha grande, né, de ferragens e puxador em Izamac para móveis. A gente tem um mix de quase 60 modelos fabricados no mercado nacional, e aí com as cores, a gente tem quase 20 cores disponíveis, só em puxadores de Izamac a gente tem quase 900 mil produtos, né? Então tem os itens mais recentes, que é a linha Brasilidades, e tem uma linha um pouco mais antiga, que é a linha Alfa, que a gente chama, e as linhas tradicionais. Aqui vocês veem os giratórios, essa linha, expositores que a gente faz nos clientes, né? Que a gente coloca nos clientes. O cliente que não tem muito espaço para aparelho, vai esse expositor giratório. Uma linha de cabides também, cabides os tradicionais que vendem bastante, né? Que é uma linha bem grande da empresa. E os cabides modern, né? A linha da Mavi, no expositor giratório.
né? E ali na parede a gente tem uns quadros também, alguma coisa. E aí a máxima, né, que ela já vem com uma linha bem ferragista também. Aqui tem a parte dos puxadores do navio, que está mostrando, né? E aí uma parte bem grande de ferragens em inox, ferragens cromadas, por exemplo, mãos francesas dobráveis e gatilhadas, linha de inox, de dobradiças em múltiplas cores, trancas e batentes para porta, pés de aço, né? Rodízios, tanto os de PP como os de silicone. Temos uma linha de cadeado também, que foi implantada faz uns 2 anos, é um sucesso, então os melhores preços do país. Uma linha de ferragens para cadeira e giratórios. E uma linha bem extensa de puxadores duplos em inox. Tem a cor branco, dourado, preto, polido, as barras de apoio, as linhas de sucesso que nós fomos os pioneiros a trazer no Brasil. Faz 9 anos que a gente vende essa linha de alto padrão, uma linha mais rústica. Na época o pessoal falou, não, isso é muito diferente, não vai vingar no Brasil. Hoje é um sucesso de vendas, né? E temos também uma linha de ferragens, ferramentas, principalmente para a linha de hobby, que foi implantada faz 1 ano. Tem no quadro aqui, hoje nós estamos com 180, 190 itens, né? É uma linha mais hobby, não tão profissional, mas de extrema qualidade. Algumas coisas de pads de pintura, trenas, é um mix bem extenso aí. E no balcão, a gente tem também aqui daí todo exposto várias ferragenzinhas, cantoneiras, aqueles itens que a gente chama de miudeza, né? Mas que usam em todos os móveis, né? E para finalizar, pessoal, eu vou mostrar aqui um quadro que mostra a história da Criativa, né? O puxador que eu mostrei lá no fundo, né? Que tem os puxadores que nós chamávamos de Visual e Creative, né? Então isso foi o começo da nossa história na linha Fabril. E agradeço a atenção, espero que tenham gostado.